Você sabe que algo acontece com certas pessoas. Elas entram em um quarto e sentem tudo. A tensão inesperada entre dois amigos, a tristeza escondida atrás de um sorriso. E nós temos sido contados que isso é um presente, né? Essa habilidade de ver o que outros perdem. Mas eu quero sugerir algo bem diferente para você hoje. Que essa habilidade, essa visibilidade clara, pode ser a coisa mais perigosa que você jamais possuirá. Agora, eu não estou falando de perigo no sentido comum. Eu não estou falando de dano físico. Eu estou falando de algo muito mais sutil e muito mais devastador. O perigo de se tornar tão consciente que você não pode mais participar da linda inconsciência que permite à maioria das pessoas viver suas vidas em paz relativa. Você já assistiu pessoas em uma festa? Realmente assistiu? Elas estão jogando um jogo, você vê? Todo mundo conhece as regras sem nunca ser contado. Você pergunta como é alguém e eles dizem, tudo bem. E vocês ambos pretendem que isso é uma resposta completa. Você cumprimenta o ator, você ri de brincadeiras que não são especialmente engraçados, você grita simpatizante com histórias que você já ouviu. É uma espécie de acordo coletivo, para ficar na superfície, para manter as coisas agradáveis, para não olhar muito profundamente. Mas aí vem você, o que vê tudo isso. Você percebe a esposa que flincha um pouco quando seu marido fala, você sente o colega que está desesperadamente solitário, apesar de ser envolvido por amigos. Você sente a ansiedade que flutua por toda a sala como uma corrente invisível. E aqui é onde o perigo começa. Porque uma vez que você vê essas coisas, você não pode não vê-las. E ainda mais perigoso, sua própria presença se torna uma espécie de espelho que outros não conseguem olhar. Deixe-me lhe dizer o que eu quero dizer. Quando você vê claramente, quando você percebe as correntes escondidas debaixo da interação social, você está essencialmente chamando a atenção para o que todos concordam ignorar. E as pessoas não gostam disso. Elas realmente não gostam disso. Não porque são ruins ou estúpidos, mas porque sua claridade ameaça a estrutura que os permite funcionar. Pense assim. A sociedade é mais ou menos como um jogo de palco. Todo mundo tem sua parte. O sucessivo empresário, a mãe devotada, o amigo confiável. Esses são os roles, você entende? Costumes que colocamos. E o jogo funciona maravilhosamente, enquanto todo mundo se mantém em caráter. Mas você, com sua própria presença, com sua consciência penetrante, você é como um membro do público que se levanta no meio da performance e grita. Mas isso é apenas um ator pretendendo? Bem, você pode imaginar o quão bem-vindo isso faz você. O primeiro perigo, então, é a isolação. E eu não quero dizer a solidão comum de não ter suficientes amigos. Eu quero dizer algo muito mais profundo. A isolação de viver em uma realidade completamente diferente de todos ao seu redor. Você está falando uma língua que ninguém mais entende. Você está vendo um mundo que ninguém mais pode ver. E a ironia terrível é que quanto mais claramente você percebe, quanto mais sozinho você se torna. Eu uma vez conheci uma mulher, vamos chamá-la de Sarah, que tinha essa extraordinária habilidade de ler as pessoas. Ela podia entrar em uma sala e imediatamente sentir quem era genuíno e quem estava tocando. Quem estava em dor e quem estava pretendendo estar bem. Quem poderia ser confiado e quem estava escondendo algo. E você sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu todos os relacionamentos próximos que ela tinha. Não porque ela era cruel ou judiciosa, mas simplesmente porque as pessoas se sentiam expostas ao redor dela. Elas não podiam manter suas máscaras confortáveis em sua presença. Seus amigos diziam coisas como: você é muito intenso, você lê muito em tudo, você não pode apenas relaxar e se divertir. Mas ela não podia, porque ver claramente não é algo que você pode ativar e desativar, como um botão de luz. É como perguntar a alguém que pode ouvir para simplesmente ignorar o som. Uma vez que você desenvolveu essa capacidade de percepção, ela está sempre ali, sempre operando, sempre mostrando o que outros preferem esconder. E aqui está o segundo perigo. Quando você vê a verdade de uma situação, quando você percebe o que realmente está acontecendo, embaixo da superfície, você enfrenta uma escolha terrível. Você fala ou fica silencioso? Se você fala, você arrisca ser atacado. E eu quero dizer isso literalmente, embora o ataque seja geralmente psicológico em vez de físico. Você será chamado de negativo, excessivamente sensível, um caçador de problemas. Você será acusado de criar problemas que não existem, de ler maldade em situações inocentes, de ser incapaz de apenas deixar as coisas serem. Mas se você ficar silencioso, se você engolir o que você vê e pretender não perceber, você começa a perder contato com você mesmo. Porque toda vez que você ignora a sua própria percepção, toda vez que você aceita a versão da outra pessoa de realidade,
Quando você sabe que é falsa, você está essencialmente dizendo a você mesmo que sua experiência não pode ser confiada. E com o tempo, isso cria uma espécie de separação em seu bem. Uma parte de você conhece a verdade, mas outra parte deve pretender não conhecê-la. Isso é a loucura de uma espécie muito silenciosa. Eu me lembro, anos atrás, sentado em uma reunião onde todos se felicitavam por quão bem um projeto particular estava indo. E eu podia ver claramente que a coisa estava prestes a colapsar. Os sinais estavam em todos os lugares. O entusiasmo forçado, a avoidança de certos assuntos, a forma como as pessoas desviavam os olhos quando questões difíceis surgiram. Mas quando eu sugeri que talvez nós devêssemos examinar alguns patrões preocupantes, eu fui encontrado com hostilidade. Não argumentação, lembre-se. Não desacordo de razão. Pura hostilidade defensiva. E isso nos traz ao terceiro perigo, o mais insidioso. Quando você vê claramente e outros não querem ver, eles geralmente se transformam em raiva contra você. Mas não consciente. Eles não se sentam e decidem fazer você o vilão, mas inconsciente, automaticamente. Eles começam a tratar você como problema, como se sua percepção estivesse criando as dificuldades que você apenas está observando. Isso é o que eu chamo de fenômeno de atirar no mensageiro. Quando alguém aponta que o imperador não está vestido, o público não agradece pela verdade. O público atira por interromper a ficção confortável que todo mundo estava apreciando. Sua claridade se torna uma ameaça, e ameaças devem ser eliminadas ou controladas. Eu assisti esse patrão repetir várias vezes. A pessoa que vê claramente fica libelado. Eles são muito negativos, eles estão criando drama, eles estão instáveis, eles precisam ascender, eles estão paranoicos. Veja como todos esses labels têm uma coisa em comum. Eles todos sugerem que o problema liga no perceber, não no que está sendo percebido. É uma maneira de defesa brilhante, realmente. Se nós pudermos convencê-lo que sua percepção é errada, nós nunca temos que olhar para o que você está percebendo. Mas isso é o que ninguém te diz. O quarto perigo é talvez o mais devastador de todos. Quando você está constantemente absorvendo os estados emocionais e as verdades escondidas de todos ao seu redor, quando você está perpetuamente pegando o que está desconhecido e desconhecido, você começa a perder traço do que realmente pertence a você. Seus próprios sentimentos se misturam com todos os outros, você entra em uma sala sentindo-se perfeitamente bem e sai sentindo-se inexplicavelmente ansioso, ou sádio, ou ângreo. E você não tem ideia se esses sentimentos são seus, ou se você simplesmente os absorveu do ambiente, como uma esponja sugando água. Isso é exaustivo além da medida. Imagine nunca saber que pensamentos são seus. Nunca se certa absoluta da emoção que você está sentindo pertence a você ou à pessoa que está ao seu lado. É como tentar ouvir sua própria voz em uma sala cheia de pessoas todos falando ao mesmo tempo. Eventualmente você pode esquecer o que sua voz parece. Eu falo com pessoas que descrevem essa experiência e elas dizem o mesmo. Eu me sinto desaparecido, como se não existisse mais, menos de mim e mais de todos os outros. E isso não é poesia. Isso é um verdadeiro perigo psicológico. Quando as barreiras entre si mesmo e o outro ficam muito permeáveis, quando você está tomando muito, sem proteção adequada, você pode perder contato com o seu próprio centro, com sua própria identidade. Agora, você pode estar pensando, isso tudo parece muito horrível. Não há alcance para aqueles que veem claramente? E aqui é onde chegamos a algo interessante, porque o perigo que eu estou descrevendo é só perigoso quando está inconsciente, quando você não entende o que está acontecendo com você, quando você acha que está ficando louco ou que algo está errado com você. Mas uma vez que você entende o jogo, uma vez que você vê que a claridade não é um perigo, mas um tipo particular de consciência, quando você entende, tudo muda. Não porque a visão pare, mas porque sua relação com isso transforma. Você começa a perceber que você não é necessário para salvar todo mundo de sua inconsciência. Você não é obrigado a apontar todas as verdades escondidas ou fixar todos os problemas desconhecidos. Você vê? A coisa realmente perigosa não é a visão, mas a compulsão a fazer alguma coisa sobre o que você vê. A crença de que se você percebe um problema, você deve resolvê-lo. Se você sente a dor de alguém, você deve curá-lo. Se você nota a disfunção de um grupo, você deve corrigi-lo. É aqui que o problema realmente começa. Porque você está essencialmente tomando responsabilidade por coisas que não são suas para fixar. Deixe-me lhe dar uma imagem. Imagine que você está caminhando por um rio e você percebe que o rio está sujo. Você pode ver isso claramente. Todos os outros que passam por não parecem perceber ou se importar. Agora você tem uma escolha. Você pode pular no rio e tentar limpá-lo com suas mãos, misturando mais em seus esforços,
exaustando-se em uma tarefa impossível. Ou você pode simplesmente observar que o rio está sujo. Talvez faça uma nota que pode ser inteligente esperar antes de beber e continuar em seu caminho. O rio se limpará quando as condições forem certas. Seu fracasso não vai ajudar. Na verdade, vai fazer as coisas piores. Essa é a sabedoria que deve acompanhar a compreensão de que nem tudo que você percebe precisa da sua intervenção. Mas aqui está o paradoxo. Uma vez que você parou de tentar fixar tudo o que você vê, uma vez que você relaxou, já sendo consciente, sem a compulsão de mudar ou controlar, sua percepção fica ainda mais clara. E mais do que isso, as pessoas começam a se sentir mais seguras ao seu redor. Porque você não está mais inconsciente, demandando que eles vejam o que você vê ou mudem para se acomodar à sua consciência. Pense nisso. Quando você encontra alguém que te vê claramente, mas não precisa que de você ser diferente, que percebe suas lutas sem tentar te resgatar, que entende seus teus medos sem te requerer de enfrentá-los no seu horário. Como isso se sente? Se sente como liberdade, não é? Como você finalmente pode respirar. Isso é o que o ver claramente pode se tornar, quando é integrado corretamente. Não uma arma que você usa contra a inconsciência de outros, mas um presente que você oferece. Você vê eles completamente, e nessa visão, você os permite ser exatamente como eles são. Isso não significa que você aproveita de tudo, ou pretende que problemas não existem. Significa que você parou de fazer sua inconsciência seu projeto personal. Eu quero ser muito claro sobre algo. Eu não estou sugerindo que você se torne frio ou indiferente. Eu não estou propondo que você pare de se cuidar das pessoas ou se desligue do sofrimento genuíno. O que eu estou sugerindo é que há uma diferença entre consciência amável e fixação compulsiva. Entre ver claramente e se tornar responsável por o que você vê. O perigo de ver o que outros não veem não está na percepção, mas no que você faz com ela. Se você usa para se separar, para se sentir superior, para justificar sua isolação, então sim, ela se torna perigosa. Se você usa para atacar outros por sua escuridão, para puni-los por não ver, para puni-los pela sua inconsciência, então sim, ela destrói relações e te deixa sozinho. Mas se você pode segurar sua claridade, se você pode ver sem perceber, perceber sem controlar, entender sem exigir, então sua consciência, ela se torna algo totalmente diferente. Ela se torna um espaço onde outros podem acordar gradualmente, em seu próprio tempo, sem ser forçado, ou empurrado ou julgado. Aqui é o que eu aprendi. Depois de muitos anos, olhando pessoas com essa capacidade para ver claramente, os que sofrem mais não são os que veem mais. Eles são os que não aprenderam para se proteger enquanto veem. Eles são os que absorvem tudo, sem filtração, que tomam todo o pesadelo que percebem, que se esforçam, tentando acordar o mundo que não está pronto para acordar. Os que vivem, que conseguem usar a percepção sem ser destruídos por ela, eles aprendem algo crucial. Eles aprendem a estar no mundo, mas não disso. Eles podem ver claramente, sem ser consumidos por o que eles veem. Eles podem perceber profundamente, sem perder-se em experiências de outros. Eles mantêm o que você pode chamar uma distância consciente. Não a distância do desligamento frio, mas a distância das fronteiras saudáveis. E como se aprende isso? Bem, começa com passar tempo sozinho. Tempo real. Não apenas solitude física, mas solitude psicológica. Tempo em que você não está tomando as emoções ou pensamentos ou problemas. Tempo em que você pode se acalmar, como aquela água suja que falamos, até que você possa ver claramente que sentimentos são realmente seus e que você está carregando para outros. Continua aprendendo a confiar na sua percepção, sem ser controlado por ela. Sim, você vê que o casamento de um amigo está em perigo. Sim, você sente que o seu colega está profundamente infeliz. Sim, você sente a disfunção em seu sistema de família. Tudo isso pode ser absolutamente verdadeiro. Mas a questão não é se você vê isso corretamente. A questão é o que você vai fazer com essa informação. E às vezes, na verdade, a coisa mais inteligente de fazer é nada, apesar de manter o espaço para a verdade, para eventualmente surgir sozinho. Isso não te faz passivo. Isso não te faz passivo,
Isso te faz inteligente, porque você entende que as pessoas mudam quando elas estão prontas para mudar, não quando vocês precisam mudá-las. Problemas são resolvidos quando as condições estão certas, não quando você decidiu é hora de eles serem resolvidos. E a consciência se desenvolve em seu próprio ritmo, que quase nunca é tão rápido quanto você gostaria. Então aqui estamos no centro disso. O perigo de ver o que outros não veem. O perigo é real. Ele pode isolá-lo, exaustá-lo, torná-lo em um alvo para a fúria defensiva de outros e causá-lo a perder contato com seu próprio centro. Mas não tem que. Não se você aprender a carregar sua consciência consciente. Não se você desenvolver a força para ver sem o compulso fixado. Não se você pode ficar honesto com sua percepção, enquanto permitindo que outros fiquem honestos com o seu próprio processo de acordar. O presente e o perigo são a mesma coisa. A questão é só se você vai aprender a lidar com o presente, com suficiente sabedoria para que ele não se torne uma maldição. Se você vai desenvolver a paciência e as fronteiras e o conhecimento de si mesmo preciso para sem ser machucado pela sua própria claridade. E talvez o mais importante, se você vai encontrar outros que podem ver o que você vê, porque eles existem, você sabe. Outros que vivem nesse espaço estranho de perceber mais do que a maioria, de sentir o que é escondido, de saber o que é desconhecido. Quando você encontra essas pessoas, quando você finalmente pode ser totalmente visto por alguém que não precisa de você para ser menos perceptivo, para se sentir confortável, é aí que o perigo começa a se transformar em algo bonito, porque você percebe que você não está sozinho, depois de tudo. Você não está louco, você não está quebrado, você está simplesmente acordado, em um mundo que a maioria dorme. E há outros que estão acordados também, e juntos, sem força, pressão ou urgência, você pode manter espaço para que a consciência se espalhe gradualmente, como amanhã, quebrando lentamente em uma cidade dormida. Essa é a esperança dentro do perigo. Que a sua visão clara, quando é seguida, não se torna um pesadelo que você carrega sozinho, mas uma luz que você oferece a outros, gentilmente e pacientemente, permitindo que eles se aproximem quando eles estão prontos. Se eles nunca estão prontos, bem, esse é o direito deles. Seu trabalho não é despertá-los. Seu trabalho é simplesmente ficar acordado para manter a visão clara enquanto aprende a viver em paz com o que você vê. O perigo é real, mas a possibilidade é assim. A possibilidade é que você aprenda a ser consciente, sem ser consumido. Que você veja de fundo, sem perder-se no que você percebe. Que carregue sua consciência como um presente, em vez de uma maldição. E isso, meus amigos, essa é a arte de viver com os olhos abertos em um mundo que prefere mantê-los fechados.